Seguidores da Gazeta MS, nós queremos agradecer desde já a sua atenção, agradecer a você que nos acompanha, dizer que estamos aqui no canal, no YouTube. Espero que você goste dessa pauta. Essa pauta é muito importante, bastante atual. E um detalhe, você entre aí e assine o canal. Entre Gazeta MS no YouTube, assine o canal, acione o sininho, deixe o seu like, é muito importante para nós a sua participação. Nós estamos recebendo professor, pastor batista, pastor cristão evangélico, pastor Armindo Edgar Raim. Pastor Armindo, ele é da 4ª Igreja Batista, aliás, da 5ª Igreja Batista, Nova Jerusalém em Dourados, é também professor e presidente da CIBAS, Associação das Igrejas Batistas do Sul, de Mato Grosso do Sul, e é um privilégio contar com a presença do senhor. Inicialmente, pastor, eu gostaria que os nossos seguidores também, certamente, né, que o senhor falasse, né, do Armindo Edgar Raim, é Raim? Isso, pode ser. Certo, se apresenta para os nossos seguidores, porque serão assuntos que nós estaremos discorrendo, importantes, principalmente à luz da Bíblia. Muito bem, Silva Júnior, e também a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui neste momento. Nossa. Primeiro, agradecer pela oportunidade, pelo convite de estar aqui, e também expressando a minha alegria de poder estar contribuindo com esse seu projeto. E eu creio que também esse momento de bate-papo vai ser bom para todos nós, não apenas para os nossos ouvintes, os que estão assistindo, acompanhando, mas para nós mesmos aqui, que sempre é produtivo a nossa reflexão, né? Meu nome é Armindo, eu sou natural do estado do Paraná. Eu nasci numa cidadezinha chamada Nova Santa Rosa. Na época que eu nasci, fazia parte do município de Toledo, região oeste do Paraná. Depois eu fui estudar no Rio Grande do Sul, trabalhei no Rio Grande do Sul e agora já há 27 anos aqui no Mato Grosso do Sul, Dourados e região. Muito bem. E como o senhor é pastor? O senhor é pastor, é professor, o senhor é bastante requisitado, inclusive, né? Palestras, pregações. Como é que surgiu, né, o cristianismo na vida do pastor Armindo? Na verdade, eu nasci numa família cristã. Meu pai não professava nenhuma fé, nem minha mãe não eram seguidores em nenhuma igreja quando eu cresci, os meus primeiros anos de infância. No entanto, os meus avós paternos, eles já eram cristãos evangélicos. Inclusive, eu aprendi e recebi logo na primeira infância a Bíblia, uma Bíblia de presente do meu avô. Quando eu comecei a ler, já comecei a ler a Bíblia, a Palavra de Deus. E aí, na minha adolescência, no início da minha adolescência, aliás, antes da minha adolescência, ainda como júnior, o meu pai também e a minha mãe ouviram a palavra numa certa ocasião e Deus tocou no coração deles e eles tiveram a vida transformada, mudada, e a partir daí toda a família passou a frequentar, a estudar a Bíblia. Líamos a Bíblia em casa, e no início da minha adolescência, aos 12 anos de idade, eu tive uma experiência de conversão, de salvação. Apesar de ter sido um leitor assíduo da Bíblia, na verdade, aos 12 anos, eu já tinha lido a Bíblia mais de uma vez. O Novo Testamento eu já tinha lido várias vezes. No entanto, aconteceu algo interessante, que eu fui num culto e aquela palavra que eu nem lembro o que o pastor havia pregado naquele texto. Só que quando eu cheguei em casa, de repente eu passei a ter consciência de que, mesmo sendo religioso, fazendo parte de uma família cristã, e sendo leitor assíduo da Bíblia, eu não tinha Jesus como meu Salvador, e que o céu não era
o meu lar, não era algo que me aguardava e até mesmo um pavor da morte tomou conta de mim. E naquela noite eu quase não dormi, um menino de 12 anos, e eu fiquei refletindo sobre isso durante a noite, durante o dia, e no outro dia, no final do dia, eu tomei a minha decisão ao lado de Jesus, e foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Né? 12 anos de idade. 12 anos de idade. Né? Certo. Bom, a conversão, né? Sem dúvida nenhuma, a leitura da Bíblia, a resposta de oração e o Espírito Santo operando grandemente. E com relação, pastor, ao chamado, foi daí na conversão também que o senhor sentiu, já tomou também essa decisão? Como é que foi essa caminhada? Na verdade, não. Eu, mesmo envolvido na igreja, participando, eu tinha um sonho, eu queria ser fazendeiro, eu queria trabalhar, e aí, aos 16 anos de idade, 16 para 17 anos, Deus começou a falar no meu coração. Eu comecei a entender que Deus queria mais de mim do que alguém que apenas participasse, mas alguém que estivesse comprometido com o seu reino de tempo integral. E aí, mesmo ainda muito jovem, eu diria assim, quase criança, aos 17 anos, assim, e aí eu comecei até a negociar com Deus, dizendo assim: Senhor, eu não quero te desobedecer, eu quero te servir, mas o Senhor pode me abençoar para eu ser um fazendeiro rico, poder produzir bastante. Eu vou sustentar missionários, pastores, mas não eu. Por quê? Esse conflito, essa angústia, porque quem me vê falando, pregando, ensinando, não faz ideia da minha timidez. Eu sou uma pessoa muito tímida, por isso que até quem convive mais comigo, como o próprio Silva Júnior, que me conhece melhor, sabe que eu sou mais quietão, na minha, mas isso é a timidez. E eu, para falar em público, eu jamais abriria minha boca numa sala de aula para fazer uma pergunta, ou para expressar, dar uma resposta a um professor, por causa da minha timidez. Então, Deus trabalhou no meu coração, e apesar dessa minha limitação, quando eu completei, ou antes de completar 18 anos, eu decidi que eu ia dedicar a minha vida ao ministério da palavra, do ensino, do pastoreio, e naquela época, para estudar num seminário, numa faculdade de teologia, era obrigatório ter 18 anos completos e ter a dispensa do serviço militar, ou ter já servido, né? E então, quando eu tive a dispensa ainda antes dos 17 anos, antes dos 18 anos, no final dos 17 anos, e completei os 18 anos, imediatamente eu fui para um seminário. E como que eu falo hoje? Porque Deus fez um milagre na minha vida. Deus é quem me capacitou e que me capacita. Inclusive, eu tenho um amigo que, inclusive, foi professor, instituiu uma faculdade em Portugal, foi missionário há alguns anos lá. E depois de 20 anos que a gente não se via mais, nós nos encontramos o ano passado, e ele disse: olha, lá em Portugal, nas minhas aulas, eu sempre dizia que o Armindo é um milagre, porque quem conhecia o Armindo, quem sabia como ele era, então essa timidez, essa falta de capacidade para falar, foi Deus que me capacitou, foi Deus que me ajudou. Então, e aí começou a minha trajetória, e Deus foi abençoando, foi me conduzindo, e a gente foi seguindo, obedecendo ao Senhor. Mas como é que foi a decisão? Olha, agora é a hora, porque houve o conflito, né, pastor? Aí chegou o momento, agora está decidido. E daí, qual que foi o caminho, qual que foi a direção em termos de encontrar o seminário, como é que era a sua atuação na igreja? Naquele momento eu era envolvido na liderança dos jovens na igreja local, e quando eu tomei a minha decisão, primeiramente compartilhei com os meus pais. E para a minha surpresa, não foi surpresa para eles,
porque esse trabalhar de Deus na minha vida já estava sendo visto também por eles. A mesma maneira, o mesmo aconteceu com o meu pastor e também a igreja. Inclusive, quando eu fui falar com alguns irmãos da igreja, pessoas da liderança dos jovens, com quem a gente estava perto, a palavra deles foi: até que enfim você decidiu obedecer, né? Então, foi o mover do Senhor. Mas aí, meus pais tiveram uma conversa muito séria comigo, minha mãe, meu pai, no sentido assim: olha, a decisão é sua, você precisa decidir, o que você decidir, nós apoiamos, mas você sabe o que está decidindo? Você sabe o que significa ir para o ministério, se preparar? E aí eles foram, eu diria assim, colocando todas os possíveis obstáculos e situações, até mesmo para eu ter certeza que era isso, né? E recebi o apoio e a orientação, inclusive para onde ir, qual seminário estudar. Recebi instrução do meu pastor também no sentido de quanto aos estudos seculares, que eu tinha parado o estudo para estar trabalhando, ajudando os meus pais, que eu precisava retomar os meus estudos para seguir adiante. E me tornei até assim, eu diria, no último ano, um aluno do meu pastor que semanalmente me dava aulas, me orientava de como prosseguir, me preparando para os estudos. Bom, né? pastor, o senhor falou que queria ser fazendeiro. Isso quer dizer que o senhor tem a origem no agro, na agricultura. Exatamente, exatamente, né? Eu nasci e cresci até os 18 anos trabalhando, então, na agricultura, inclusive nas férias, nos primeiros anos, né, enquanto eu estudava, quando retornava. Já era arado ou era enxada? Olha, eu comecei, na verdade, com enxada e arado, e depois foi para trator, para mecanização. Certo. Passei todo esse processo, né, da mecanização. Né? Bom, aí vamos lá para o seminário, pastor, então. Chegamos no seminário, escolhemos, está decidido, vamos para o seminário. Como é que foi? Então, foi uma aventura, né? Eu nunca tinha saído de casa, nunca tinha viajado. Qual seminário foi, qual estado, qual cidade? E outro detalhe que a gente está falando aqui, pessoal, ele é batista, somos batista. Exatamente. Então da Convenção Batista Brasileira e Mundial, porque é importante a gente definir, pastor, porque tem o batista, eu sou da Igreja Batista Nacional, Batista do Povo, Batista, tem várias batistas. A Batista da Convenção é o que a gente fala, o Batistão, Batista Raiz, Batista da Convenção Batista Brasileira, da Convenção Batista Mundial. Exatamente. Então, eu fui indicado pelo meu pastor e eu fui para um seminário onde eu tinha a possibilidade de iniciar os meus estudos teológicos, estar trabalhando, já estagiando em igreja, e concluir o ensino médio que eu não tinha concluído. E eu fui então para a cidade de Cachoeirinha, fica na região metropolitana de Porto Alegre, naquela região ali no Rio Grande do Sul, um seminário batista, de um grupo de batistas que tem a sua origem na Suécia, que vieram para o Rio Grande do Sul, iniciaram no Rio Grande do Sul. A Batista brasileira, ela tem a origem, ela vem dos Estados Unidos e começaram no norte, nordeste do Brasil, né? E essa convenção batista começou do sul, a evangelização. Mas batista, eu estive ali, então, estudei, fiz 3 anos de teologia, um curso de 3 anos, considerado um curso médio. Aí eu fui para Campinas, São Paulo, estudei mais um período, 1 ano, num seminário batista também lá, e juntamente num seminário presbiteriano, porque havia possibilidade. No seminário batista as aulas eram à noite e no presbiteriano eram de manhã. Então teve até algumas disciplinas, por interesse, por querer aprender mais, eu fiz as mesmas disciplinas em 2 instituições diferentes, né? Aí eu voltei para o Rio Grande do Sul e fui examinado pela Ordem dos Pastores, fui ordenado ao Ministério da Palavra, já no ano de 1993, isso. Comecei, na verdade, voltei para o Rio Grande do Sul em 92,
trabalhei como pastor auxiliar um período e depois fui ordenado e fui pastor titular da mesma igreja. Fiquei por 6 anos na igreja lá. E aí vim para o Mato Grosso do Sul, que também é uma outra etapa muito interessante, que eu sempre tinha o desejo de estudar mais a Bíblia de forma aprofundada, o texto bíblico, a exegese. E aí eu fiz pesquisas e eu soube que naquele momento o Seminário Batista, a Faculdade Batista Ana Ollermann, tinha uma especialização, o curso de graduação com ênfase nesse estudo exegético da Bíblia. Aí eu disse, é para lá que nós vamos, né? E a igreja lá sabia que eu tinha esse desejo de estudar mais, e aí veio foi para virmos para o Mato Grosso do Sul, que eu me tornei pastor da Igreja Batista do Centenário, porque eu já era pastor há 6 anos naquele período, e ao mesmo tempo estudei, depois foi o mestrado, justamente nessa área, continuando. Mas no Antigo ou no Novo Testamento, pastor? Ou o desejo era conhecer a palavra? Na verdade, a gente estuda um pouco de tudo, mas a minha paixão e ênfase de estudo e especialização é Novo Testamento. Né? Novo Testamento, Novo né? Testamento. Certo, porque o senhor disse que antes de 12 anos já havia lido, inclusive, a Bíblia. Que bênção. Bom, mas só que o senhor terminou o seminário, foi inclusive ordenado, né, após o curso e tal, e aí o senhor veio para o Mato Grosso do Sul. Só que para o Mato Grosso do Sul, o senhor já veio casado. Exatamente. Foi uma parte que pulou uma história importantíssima que eu não coloquei. Foi justamente lá no Seminário Batista de Cachoeirinha que eu conheci minha esposa, Silvia. Ela é natural de Santa Catarina, também foi estudar lá, vocacionada, convicção da chamada de Deus. E aí nós casamos. Quando nós casamos, eu já era pastor lá na cidade de Novo Machado, no Rio Grande do Sul, que é na região noroeste do estado. E aí ficamos aqueles anos ali, depois viemos para cá, depois de 6 anos, e aqui nós tivemos os nossos filhos, né? Amém. A Sara e a Lucas, e o Lucas na época lá da Igreja Batista do Centenário. Pois é, eu fico aqui pensando, pastor, o senhor tímido, introvertido, né? Vergonhoso, mas foi levando, e Deus trabalhando. Me superando, né? Sabendo que... e inclusive, Silvia, né? A gente está num bate-papo assim, bem de amigos aqui, né? Há muitos momentos, situações assim, se eu pudesse fugir e não enfrentar, eu ficaria no meu canto, né? Mas não tem porque jeito. Eu digo, não, eu preciso fazer, eu vou, Deus vai me ajudar, né? Que bênção, pastor, que bênção, que maravilha. Muito importante saber disso, porque hoje o senhor é professor, o senhor é pós-graduado, o senhor assumiu a Igreja Batista do Centenário, depois esteve também em Fátima do Sul, né? Isso veio às crianças, e o senhor tem realmente crescido muito. E isso deve-se a muito também, pastor, pelo estilo, né, de trabalho, de ministério do senhor, que é muito voltado, acima de tudo, à questão da transparência e, sobretudo, oração, né? Exatamente. Eu penso que a nossa ênfase primeira como pastores deve ser a espiritualidade, levar a igreja ao crescimento espiritual, pessoal, a maturidade cristã. Verdade. Através da oração, do ensino da palavra. Então, por isso que isso acaba moldando a nossa forma de trabalhar, né? E que a gente acaba enfatizando, fazendo semanas de oração, momentos de oração, para enfatizar, para a gente viver isso na prática, e também no que diz respeito ao investimento de tempo, né? Na preparação dos sermões, das palavras, das palestras, aquilo que vai falar, para que seja, quando a gente recebe as pessoas se achegam, que elas possam ter o que ouvir, né? E aprender. Né? É verdade. Hoje o pastor, além de professor também, porque nós temos o nosso seminário, Faculdade Ana Ollermann, e tem o curso de teologia à distância lá na Unigran, né? IAD.
e o pastor também deu aula, né? Lógico, e ele dá aula e é especialista, e Deus realmente tem suprido, porque ele é presidente da Cibas, já ocupando esse cargo pela segunda vez, e tem uma liderança muito grande em contexto dado, e a gente fica aqui se perguntando como que Deus é maravilhoso, né? Toda essa situação de dificuldade que ele passou aqui, a timidez, a questão de ser introvertido, a questão, né, de tanta dificuldade que a gente vê como humano, mas não adianta, quando Deus coloca a mão, é verdade, ele completa. Ele faz a obra, né? Nós somos apenas instrumentos nas mãos dele, né? E hoje o senhor está vivendo um momento muito importante, né, pastor? Porque o senhor é pastor presidente de uma igreja média grande e, naturalmente, que o senhor tem sido também, como presidente das Cibas, né? Tem pregado em vários momentos, seminários, palestras, convenções. Estamos procurando fazer a obra da melhor maneira, com excelência, né? E eu louvo a Deus pelas igrejas por onde eu passei, trabalhei, e a gente está vivendo um momento muito feliz, muito abençoado, como igreja, a Igreja Batista Nova Jerusalém, né? Que é uma igreja amorosa, uma igreja querida, e também uma igreja, eu diria assim, que tem crescido espiritualmente, que está caminhando. Isso alegra o coração e motiva a gente a trabalhar, né? E, ao mesmo tempo, então, eu estou envolvido com a educação teológica no ensino desde o ano 2000, que eu comecei no Ana Ollermann, nesse curso à distância que nós temos em convênio com a Unigran, na Unigranet. Eu leciono o Novo Testamento e práticas ministeriais, porque eu sou também pastor de tempo integral com igreja, que também a gente não tem tantos professores que se dedicam também ao ministério pastoral, então tenho uma outra disciplina, práticas ministeriais, a partir do ano 2007, né? Então já está caminhando há 18 anos, né? Também nesse curso em convênio com a Unigran, além do trabalho das Cibas, né? Que, embora temos toda uma estrutura, o Conselho de Planejamento das Cibas, tem também o nosso diretor-geral executivo, que é o pastor Elias Aragão, que faz um excelente trabalho, que viaja constantemente, dando assessoria às igrejas, né? Mas há muitas atividades, por exemplo, amanhã eu estarei indo a Ponta Porã, porque os batistas sul-mato-grossenses em Ponta Porã estão completando 100 anos de organização de igreja. Então, são eventos que a minha presença ela é importante, né, como presidente, representando a nossa associação, né? E pensando em associação, o nosso campo é vasto, se a gente pensa geograficamente, porque vai lá de Mundo Novo até Bataguaçu, depois Casa Verde, Nova Alvorada, Rio Brilhante, Maracaju, vai até Bela Vista, subindo até Caracol. Então toda essa parte sul. Somos hoje 61 igrejas e 38 congregações ou missões, portanto quase 100 locais de culto. Verdade, pastor Ronel também, que é o nosso exatamente, diretor, né? Lá, né? Enfim, isso é muito importante. Bom, pastor Armindo, vamos lá então. Como presidente da Cibas, ele tem responsabilidade de conduzir o conselho do Complac, que acontece. O Complac é um conselho, pastor, que acontece de 3 em 3 meses, é isso? Exatamente, é o conselho de planejamento da associação. O presidente da Cibas, ele automaticamente, naturalmente, também assume o Complac, é isso? Isso, ele automaticamente é o presidente também do conselho de planejamento e coordenação. Esse conselho, ele é composto tanto pela diretoria, como também por conselheiros que são eleitos, e que esse conselho se renova de 2, 4 e 6 anos. Certo. Então, para que haja uma continuidade no trabalho, então não muda de uma hora para outra todo o conselho. Então, ele está, a cada 2 anos, alguma modificação está acontecendo, além dos presidentes e responsáveis das organizações, que também fazem parte. E esse conselho, ele justamente no interregno das assembleias, entre uma assembleia e outra,
ao Conselho cabem as decisões da CIBAS, né, da Associação das Igrejas Batistas do Sul do Mato Grosso do Sul. Pastor Armindo Edgar Henning está conosco, professor, pastor batista, e é muito importante, já discorreu aqui nesta apresentação, até porque serão séries. Nós estaremos trazendo outras pautas também para a gente ir discorrendo aqui na Gazeta MS, e eu agradeço a sua presença. Então fala para a gente, pastor, a sua visão com relação ao ecumenismo e também a reforma protestante, já que a reforma protestante, ela tem 506 anos de vida. 517, né? 506, né? Com 2020, 516. Muito bem. Vamos começar com a reforma, né? Que foi um movimento assim muito forte e lento. A gente sabe que todas as grandes mudanças... o senhor falou em 1517 foi o início, é isso? Começou em 1517, depois 1519, e 1712 ela teve o término, iniciou em 1519 e terminou em 1712. Eu creio que não foi. Mas foi 17, 31 de outubro. Sim, foi o marco. Isso, né, exato, que é considerado exato, como marco quando Martim Lutero pregou as teses lá na Alemanha, né? Isso, na capela de Wittenberg. 95, pastor? Oi? 95 teses, né? Onde aquilo que ele defendia. Embora que se tornaram conhecidas, né, algumas que elas são a espinha dorsal dessas teses, né, que é, por exemplo, só a fé, só Cristo, só a graça, e também só a Escritura, e ele termina que só a glória de Deus, né? Então, que a glória seja dada somente ao Senhor. Então, essas 5, elas formam, eu diria assim, o esboço de tudo aquilo que o Martim Lutero... Elas resumem as 95. Isso, certo. Exatamente. Ótimo. E aí a gente pode dizer assim que qualquer instituição, as mudanças, elas não são do dia para a noite. Assim também esse processo de reforma, ele foi acontecendo quando a gente estuda que havia movimentos, os movimentos eram abafados, surgiam outros, e a gente poderia assim até usar uma ilustração dizendo que, se a gente olha no aspecto da reforma, que a pessoa de Lutero, que se tornou a pessoa central, ele é alguém que está... até mesmo um certo filósofo usou uma expressão assim, ele é um nanico parado sobre os ombros de gigantes do passado, né? Então, porque era algo que já foi, embora que Lutero tenha tido uma participação muito importante, aconteceu então que ele já vinham certos movimentos, e aí a própria experiência dele de fé com a leitura da palavra levou a isso. Aí chegou, depois disso foi todo o movimento de contra-reforma, toda aquela questão de perseguição, mas a reforma ela foi acontecendo e ela veio, podemos dizer, e nós temos até os nossos dias, além de algumas igrejas, como a própria igreja luterana, como os presbiterianos, que trazem uma ênfase muito maior do que, da reforma, nós, como batistas, somos herdeiros teológicos da reforma. Então, nós não temos a liturgia, as práticas administrativas da igreja, como veio logo depois da reforma, mas sim os aspectos teológicos que vêm até hoje. E aí nós chegamos num outro assunto. Quando a gente pensa em reforma, a gente vê justamente um rompimento com a igreja, que era a igreja oficial, naquele momento a igreja católica, apostólica romana, e nesse contexto houve uma luta, primeiro, eu diria assim, que foi de ir contra a reforma.
hoje, depois de tanto tempo, né, mais de 500 anos que isso aconteceu, já não há mais essa luta de contra-reforma, é um discurso que não tem mais cabimento, né? Mas há uma busca até mesmo de chamar de volta para o mesmo guarda-chuva a questão do ecumenismo. Então, com todo respeito a qualquer grupo religioso, qualquer fé, qualquer crença, né? Mas eu diria assim que o ecumenismo em si, ele tem a sua origem na Igreja Católica e que o objetivo é abrigar, junto com eles, na defesa da fé, na defesa de outras verdades necessárias, todos que se professam cristãos, né? E se a gente pensa, analisa toda essa questão, a gente pode ter duas posições. Não, eu sou radicalmente contra, ou eu abraço todo e qualquer. Eu, particularmente, eu vejo que a grande maioria dos batistas tem essa postura, no sentido de que a gente não ignora, não despreza ou menospreza qualquer diálogo interreligioso na busca de soluções. Nós temos tanto sofrimento humano, nós temos tantas situações que precisa, eu diria assim, do esforço conjunto de muitas coisas. Se a gente pensar, por exemplo, nos nossos dias, há poucos dias atrás, até foi um debate no Congresso Nacional, foram aprovadas leis para a questão da internet, essa questão até mesmo, eu diria, de uma certa exploração infantil no que diz respeito à adulta, de tratar uma criança como adulto, ou a criança ter uma atitude como tal, né? Então, são pautas importantíssimas e necessárias para discussão, outras que são de direitos humanos, questões que as nossas sociedades enfrentam, as nossas comunidades, há lutas que nós precisamos nos unir, independente do credo religioso, independente da fé, da religiosidade ou da ausência de religiosidade. Eu diria assim que, como seres humanos, como filhos criados por Deus, precisamos defender e estar juntos nesses assuntos. Porém, isso, de forma direta, não é ecumenismo. Na minha concepção, o ecumenismo vai além quando eu comungo com a mesma fé, com o mesmo culto, as coisas que são professadas, aí eu tenho as minhas restrições, respeito toda e qualquer forma de culto, todo e qualquer grupo religioso. A gente precisa ter essa consideração, mas eu não posso querer que o outro creia da mesma maneira que eu creio. Não posso fazer isso de maneira forçada, mesmo da mesma forma eu não me enquadrar da mesma maneira com outras crenças. Então, eu não vou dizer celebrações cívicas, locais, é uma coisa, mas quando a gente se reúne e cultua a Deus dentro daquilo que nós, como batistas, cremos, nós temos a nossa liturgia, nós temos a nossa prática, e ela está baseada na nossa fé. Da mesma maneira a Igreja Católica, da mesma maneira os neopentecostais. Então a gente não comunga nem com uma coisa, nem com outra, embora que a gente possa unir forças em tantos assuntos importantes. Pastor, para a gente encerrar esse primeiro programa, essa primeira participação aqui no site da Gazeta MS, você que está acompanhando, você pode entrar aí, fazer, nos seguir, né, e também se inscrever no canal, deixando o seu like. Vamos falar então, pastor, do momento atual que o mundo está vivendo, né, à luz da Bíblia. Nós estamos no Apocalipse? Vivendo o Apocalipse, pastor? Na verdade, a gente tem uma visão um pouco equivocada da palavra Apocalipse, sim, né? Sim. Que quando a gente pensa em Apocalipse, a gente pensa em caos, em problema, em destruição, em fim do mundo, em final dos tempos. Mas, à luz do Novo Testamento e da palavra grega, que significa, da onde vem a nossa palavra Apocalipse, significa
manifestação, revelação daquilo que está oculto. Então, deixa eu fazer a colocação correta, então. Falei do Apocalipse porque seria o último livro da Bíblia. É isso que eu quero dizer. É em cima disso que eu estou dizendo. A gente está vivendo esse momento. Então, dessa forma, podemos dizer que o último livro da Bíblia, ele traz justamente essa revelação, essa manifestação, trazendo clareza. É como tirar o véu de algo que está oculto. Então, João, em sua visão, ele vê o trono de Deus, ele vê o céu, ele vê muitas coisas. Então, falando das últimas coisas, daquilo que, ou até mesmo da própria eternidade. Pensando isso... Isso chama-se escatologia? Escatologia, que é o estudo dos últimos tempos, né? Então, as coisas que acontecerão. Na verdade, Silva Júnior, o profeta Joel disse que nos últimos dias, Deus disse através do profeta, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Lá em Atos, que foi no primeiro século da nossa era, Pedro disse, hoje se cumpriu, no dia de Pentecostes. Então os últimos dias começaram nos dias de Jesus, ou logo depois dos dias de Jesus. E o fato é que cada vez o tempo está abreviando, e se a gente olha tudo aqui está acontecendo no mundo, são coisas que dentro, principalmente, eu diria mais no ensino de Jesus de Mateus, quando Mateus registra, Mateus 24, do que o próprio livro de Apocalipse, mas que mostram que o fim está próximo, né? Então, de fato, a gente não sabe quando será, mas está caminhando a passos largos. E muitos sinais. Muitos sinais, reais. Muitas evidências nesse sentido. Por exemplo, pastor, para a gente já encerrando, tivemos aí essa questão envolvendo, né, a pandemia, né, da Covid-19, que parou o mundo. Exatamente. É um grande sinal. São guerras, rumores de guerra, tremor, tempestades. Há muitas situações, mas aí Jesus disse... ainda não é o fim. Exatamente. Está próximo, né? Então, exatamente. Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação. Fique à vontade, pastor. Quem quiser falar com o pastor Armindo, deixe aí também o seu contato, se for o caso, por gentileza. Faça uma visita na Igreja Batista Nova Jerusalém, ali na Joaquim Teixeira Alves, em Dourados, 4.160, na Vila Industrial, próximo ao PAN. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento, pode mandar para a gente, porque nós estaremos também trazendo aqui o pastor para outras participações de outros historiadores, outros estudiosos, né, da palavra de Deus, para esclarecendo pontos importantes, porque o mundo se abala com as falácias, o inimigo está solto, né? Então, a gente tem que ficar crendo e crente, né, em João 10:10b, porque aí sim é vida em abundância. E depois a gente vai falar, então, sobre outros temas também relevantes, né, para que a gente possa ter vida em abundância. Pastor Armindo. Muito bem, obrigado, Silva Júnior, pelo convite, e obrigado a todos que estão nos acompanhando. E havendo dúvidas, havendo questionamentos ou algo além daquilo que a gente conversou, ou às vezes não, coloque lá nos seus comentários, questione, e em outros momentos a gente poderá estar voltando a algum assunto. Se Deus quiser. Pastor, outro detalhe que o senhor disse aqui, que amanhã nós estamos fazendo esse trabalho aqui, e na internet ela fica rodando, né? Mas o amanhã que ele fala é dia 30 de agosto em Ponta Porã, dia 30 de agosto. Exatamente. Tá, em Ponta Porã. Que a igreja de Ponta Porã completa 100 anos. A igreja batista, a primeira igreja batista de Ponta Porã completa 100 anos. E a primeira igreja batista de Corumbá, ela já foi a primeira igreja, né? Exatamente. Ela já no Mato Grosso Uno. Ela já completou 114 anos. No Mato Grosso Uno. Foi a primeira igreja, isso, né? Isso, foi. Aí. Depois vem Campo Grande, depois tem Campo Grande. Mas aqui na região da fronteira, da nossa região, Ponta Porã. Pois é, depois de Ponta Porã, a de Campo Grande, né? Obrigado, pastor, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, e nós vamos com certeza continuar falando a respeito, sem dúvida nenhuma, das obras magníficas e também do que Deus espere que é de nós. Ok, deixa eu só deixar o horário da nossa celebração, domingos, às 8 da manhã e 18 horas, lá
na Igreja Batista Nova Jerusalém, né? Quem sabe possamos conhecer pessoas que estão nos acompanhando. E outro detalhe, pastor, você inclusive é convidado para estar conosco lá fisicamente, pessoalmente, tá? Isso. Estamos lá aguardando com muito carinho, num local muito gostoso, bastante espaçoso, estacionamento, mas de qualquer lugar, você que está nos vendo agora em qualquer parte do mundo, você também pode assistir, né, o culto das 18 horas, Mato Grosso do Sul. Estamos Exatamente, na internet. 19 horas, horário de Brasília, isso, né? Isso. Então, acesse Igreja Batista Nova Jerusalém em Dourados e esteja conosco. É isso aí, no Facebook, tá bom? Tem lá o Instagram, enfim. Felicidades, até a próxima.